Olá, de volta aqui no canal para mais um vídeo. Na verdade, vai ser uma sequência do vídeo anterior sobre a questão do mito da atividade física na obesidade. É um tema bem interessante, muitas das vezes controverso para a maioria das pessoas, porque ele fala de uma desconstrução do entendimento. E esse vídeo, repito, é para você que ainda não atingiu o seu peso ideal, não conseguiu atingir seus marcadores de saúde ideais, quer começar ou já começou vários programas e não atingiu o seu objetivo. Com muita clareza, como eu gosto de ser nos meus vídeos, de forma bem direta, eu quero desconstruir essa questão que as pessoas colocam. É só você perguntar para qualquer pessoa, o que vai fazer você emagrecer? Ela vai fechar, eu vou fechar a boca e vou começar a fazer exercício, vou focar, e o resultado não vai vir. Porque ela vai estar começando por um lado errado. Porque as questões da obesidade, do sobrepeso, da síndrome metabólica, né, que caracteriza por vários sinais e sintomas, como a hipertensão, a diabetes, não passa por fazer muito ou pouco exercício. Eu falei no vídeo anterior. É uma questão de cunho, de base metabólica, nutricional. E se a gente não der a atenção para essa questão metabólica e nutricional, vamos continuar tendo os resultados que a gente tem tido. Falo do meu exemplo. Eu era em 2011 para trás, 2012 para trás, meio maratonista. Eu corria meia maratona de 21, corria provas menores de 10 quilômetros e tinha um sobrepeso. Eu tenho 1,84 m e tinha o meu 9,2, 9,3, às vezes 9,4 quilos, 94 quilos de peso. Aquilo me incomodava muito, aquela pancinha, aquele peso. Por quê? Na minha cabeça, como na maioria das pessoas, mesmo sendo um profissional da área da saúde, um médico, eu pensava, eu posso comer o que eu quiser, que eu faço atividade física, eu sou maratonista, está resolvido, eu vou queimar essas calorias aqui através da minha atividade física. Doce ilusão. Nunca tive o corpo que eu tenho hoje. Hoje eu costumo dizer que eu tenho meu manequim, o peso, quando eu tinha 22 anos, 20 anos. Quando eu entendi o mecanismo correto de como é que eu abordo essa questão do peso, de ser mais esguio, de ser magro, com massa magra forte, que não passa por fazer muito ou pouco exercício, de novo. Porque se eu não acertar a minha nutrição, eu não vou ter resultados. A meta aqui é fazer com que você alcance uma saúde extraordinária. Eu quero que você permaneça com o peso ideal pelo resto da vida. Então, o que a gente observa na prática? As pessoas colocarem no exercício aquela pitada mágica para resolver os seus problemas de saúde. Então, você vai cansar de ver as pessoas procurarem em protocolos de exercício a compensação de um distúrbio que é metabólico, que o exercício não pode fazer. A frase de Tim Noakes fala o seguinte, o exercício é inacreditavelmente benéfico para a saúde, é fantástico, mas se você precisa dele para se manter num peso ideal, sua dieta está errada. Isso é fundamental para a gente atingir, principalmente quando você já está em grau de obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão. Você precisa compensar esse organismo e fazer com que os resultados apareçam. Eu trago aqui de uma forma bem prática, é um relato do professor Tim Noakes, que eu falei agora aqui a frase dele, é um cientista, um professor sul-africano, e ele é um maratonista. E o que é interessante no relato dele? Aos 40 anos, ou seja, na meia-idade, ele apresentou diabetes tipo 2. E por coincidência, ele estava ali completando o seu número de 70 maratonas completas. Aí ele assustou, que ele falou, poxa, eu estou completando 70 maratonas, sou um maratonista de sucesso no mundo e estou com uma diabetes tipo 2. E o que ele foi observar? Ele é visto num filme, num documentário, se você quiser ver só no YouTube, só procurar, Serial Killer, Tim Noakes. Ele vai estar lá rasgando partes do livro dele. E esse livro com um tema que é a sabedoria da corrida, que é a Bíblia, considerada a Bíblia para os maratonistas. Ele está rasgando o capítulo da qual ele orienta a seguinte questão. Ele pedia
para os seus atletas de resistência a comer uma quantidade importante, uma grande concentração de carboidratos na noite anterior. Um pratão de macarrão, como a gente chama, para se carboidratar, para gerar energia para aquela corrida dele. E hoje o Tim Noakes, com mais de trabalhos, N trabalhos nessa área, ele viu que foi um erro brutal, que como consequência ele desenvolveu um diabetes tipo 2. Tem um outro relato dele, em uma outra abordagem fora desse documentário, que ele fala que aos 28 anos ele tinha uma insulina de jejum de 40. E hoje vocês sabem, a insulina de jejum de 40 é 4 vezes o valor da taxa normal. Ou seja, ele, décadas antes de desenvolver o diabetes tipo 2, na meia-idade, ele já tinha padrão de um diabético, ele tinha resistência à insulina. Como todo mundo sabe, é um grande marcador para eu prevenir, rastrear um diabetes no futuro. E ele viu que a prática do carboidrato excessivo, principalmente o processado, gerou consequências sérias para a vida dele. Hoje ele reverteu o diabetes dele, hoje ele é um dos caras que mais preconiza uma dieta cetogênica, muitas das vezes, às vezes low carb, para os seus atletas. Ele vive nesse padrão alimentar que a gente tanto preconiza, que a gente fala que é ciência. A intenção desse vídeo é trazer para você que primeiro você precisa compensar seu organismo. Então, de forma muito prática, os pacientes pedem: Renato, o que eu faço de prático? Primeiro você tem que ver como é que você está. Então, se a gente está falando aqui para um público que está com problema de sobrepeso, e principalmente obesidade, você tem que compensar seu organismo primeiro. Você tem que compensar os seus marcadores inflamatórios, porque assim, no momento que você começa um padrão alimentar novo, na primeira semana, segunda, terceira semana, você já vai ter consequências, ganhos, se você for bem acompanhado, de melhora no teu quadro clínico. Você vai relatar que você está com melhor energia, que você está com uma melhor disposição, e isso vai fazer com que você mesmo, é isso que eu observo, você mesmo vai se condicionar a querer buscar uma atividade, você vai querer se tornar mais ativo. Eu costumo dizer que muitas das vezes você não precisa começar um programa de exercício, você não precisa de cara entrar numa academia, você precisa começar a se movimentar, estimular a ser mais dinâmico, a caminhar mais, a subir mais escada, e o teu corpo vai pedir uma atividade de repente mais vigorosa, que em outros vídeos eu falo quais são o padrão de programa de atividade que vai potencializar os seus resultados de saúde, como treinos de maior intensidade, de mais curtos, com intervalos de repouso. Tudo isso vai potencializar o seu organismo. A intenção é fazer com que você dê um passo de cada vez e que cada passo desse seja consistente. Primeiro, desmistificar que uma doença de cunho nutricional e metabólico vai ser consertado por uma atividade física dentro desse programa. Primeiro, a abordagem tem que ser nutricional. Segundo, você precisa compensar os seus marcadores inflamatórios, seus hormônios. Eu costumo dizer que um dos marcadores mais importantes que você tem que compensar é sua tireoide. Pode esse paciente estar fazendo as melhores dietas, os melhores programas, sendo que se ele tem um grau de hipotiroidismo, ou hiper, que é mais raro, mas o hipotiroidismo que vai tornar o metabolismo dele mais lento, se ele não compensar isso, ele não vai ter resultados satisfatórios, consistentes. Eu tenho que tornar esse corpo mais equilibrado. E de forma que a atividade física, que tem N exemplos, porque na prática é assim, o paciente ele já tem um estresse pessoal, muitas das vezes a vida atribulada, compromissos, uma vida profissional estressante, ele já não tem uma higiene do sono adequada. Esse cara vai e joga, esse paciente vai e joga um programa de atividade física intenso, no meio disso só vai piorar o quadro dele. Porque, primeiro, a gente tem que lembrar do nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. O que o cortisol vai entregar para ele? Porque esse quadro vai fazer com que o cortisol aumente. E o cortisol vai entregar para ele uma diminuição de massa magra, ele vai ter ganho de peso, ele vai ter diminuição de testosterona, diminuição de libido e, consequentemente, quadro de exaustão. É quando aquele cara fala: rapaz, eu não estou aguentando mais, esses exercícios estão me extenuando. Por quê?
corpo dele já está em estresse oxidativo, ele já está num processo inflamatório, descompensado. Ele precisa compensar primeiro para o programa de atividade física entrar potencializando os ganhos dele. Eu trouxe esse exemplo do Tim Noakes aqui, que é um maratonista, para a gente desmistificar o poder milagroso que a atividade física não tem sobre questões que é de cunho metabólico nutricional. Então, com isso, trazer para você praticidade, objetivar teus ganhos e para que você tenha realmente objetivos na sua saúde e que você veja resultados consistentes. Faça atividade física, mas primeiro compense esse organismo. A ideia é trazer luz num ponto crucial, onde as pessoas muitas das vezes frustram e não têm resultado. Eu quero você progressivamente tendo resultados e compartilhando comigo esses ganhos. Inclusive, deixo aqui uma solicitação, né? Vamos pedir assim, dê seus comentários, faça suas observações, dê seu feedback para mim. Até uma crítica eu vou receber com o maior carinho, porque, Renato, melhora nesse ponto, aborda melhor dessa forma, traz mais temas assim ou assado, e eu quero melhorar cada vez mais, mas para isso eu conto com a sua ajuda, o seu feedback, a sua participação comigo. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo para os seus queridos, para os seus amigos, e de forma que num processo conjunto a gente tenha grandes resultados e a gente compartilhe esses ganhos com as pessoas. Um abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus e vamos que vamos. Tchau, tchau.